Do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 2, Novamente em Paris, página 306. O senhor Davenport e o tio, bem como a pequena Beatriz, de quem vou cuidar, trataram-me com excepcional carinho. A meninota parece nervosa e acabrunhada, mas tem muito bom coração. Como primícias da tarefa, conversamos quase todo o dia, valendo-me eu da ocasião para falar-lhe dos ensinos do Cristo como verdadeiro e legítimo remédio para todas as necessidades da vida e do coração. Ela está mocinha e creio que me compreenderá. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da senhora Susana. Esta, quando voltou de uma visita elegante, encontrando-me em casa, não disfarçou a contrariedade. Não sorriu quando o marido lhe falou que eu era a cantora da noite em que haviam estacionado na praça da igreja, afirmando que essa circunstância depunha contra mim. Acrescentou que o padre Guilherme estava por certo enganado na escolha, pois solicitara uma governanta mais velha, com maior experiência da vida. Quando me disse que meus serviços não lhe convinham, a pequena Beatriz fez grande bulha, afiançando o contrário. A enferma abraçou-se comigo a gritar, provocando a intervenção do pai e do avô, que acorreram pressurosos. Esclarecido o motivo de suas lágrimas, o Sr. Davenport cravou na esposa um olhar muito austero e decidiu que eu ficasse de qualquer maneira. Vendo, porém, o enfado da senhora, pedi permissão para desistir, mas não fui atendida. O Sr. Jacques foi a meu favor, recriminando a conduta da filha. Reconhecendo-se isolada no seu ponto de vista, a senhora Susana passou então a tratar-me com brandura, concordando com a minha permanência ao lado da filha. Damiano, que a escutava com atenção, valeu-se da pausa e interrogou: E os nomes nessa família irlandesa não te preocuparam? Sem dúvida que me ocorreram pensamentos estranhos em contacto com as pessoas da casa. Cirilo Davenport é o nome de meu pai, e os nomes de Jacques e Susana parecem muito ligados às recordações da mamãe. Porventura, não te perguntaram pelo teu nome de família? Sim, mas deu-se um fato muito interessante que me compeliu a permanecer um tanto retraída. Quando cheguei, o Sr. Jacques, que me contemplou muito admirado, e disse ao sobrinho: É o retrato de Madalena Villamil. Tive um grande susto ao ouvir essa inesperada referência ao nome de mamãe, mas suponho que tratavam de pessoa importante de suas relações. Dentre em pouco soube que a família dava importe, e fiquei atrapalhada para responder Sr. Cirilo quando procurou saber meu nome. Se dissesse Villamil ou Davenport, poderia supor que estava querendo insinuar-me e classificar-me como parente da casa. Vendo a senhora Susana tão agastada com a minha presença, e para não lhe parecer petulante, disse então que me chamo Alcione da Chácara. Essa resposta foi boa porque me tranquilizou a consciência, visto ser esse o nome com que me tratavam lá em Ávila, na intimidade. Assim, padre, creio que não ofendi a dona da casa, nem faltei à verdade. Damiano fez um gesto de quem se tranquilizava e sentenciou: Procedeste muito bem. A prudência salva sempre. E depois de consultar o coração aflito e receoso das amargurosas revelações, disse à interlocutora com inflexão de carinho: Agora vamos aos motivos da inquietação que me obrigou a chamar-te. Voz pausada, evidenciando forte emoção, iniciou as confidências, reportando as afirmativas de Madalena e confrontando-as com as do padre Guilherme. A filha de Cirilo tudo ouvia com penoso assombro. Estupefata, não conseguia responder. Quando ele se referiu ao que se passara junto do túmulo da genitora no cemitério dos Inocentes, as lágrimas lhe rolaram dos olhos. Sumariando as suas conclusões, Damiano acentuava: Não podemos ter qualquer dúvida.
Mas eu espero que te mantenhas sobranceira à prova que nos visita e precisamos enfrentar. Sei quanto amargas devem ser tuas lágrimas, mas estou certo de que Deus te amparará o coração afetuoso. Não choro por mim, Padre Damiano, e sim pela mamãe, cujos padecimentos me cortam o coração. Impressionado com o acento comovedor dessas palavras, o velho amigo considerou: se vês que não podes continuar na casa dos teus parentes irlandeses, poderemos arranjar uma desculpa que justifique a tua desistência. Se quiseres, dada a complexidade e gravidade do caso que nos defronta, poderemos aconselhar tua mãe a voltar para Castela. Estou doente, é verdade, mas isso não é motivo para deixar de acompanhá-las. E assim guardaríamos lá o doloroso segredo para sempre. Alcione recordou a figura do genitor quando lhe pôs nas mãos uma bolsa recheada. Lembrou o acolhimento que lhe dispensara no ambiente doméstico e ponderou: não podemos fugir. Não seria Deus que me conduziu à casa paterna para que eu aprendesse alguma virtude das que se ligam à divina humildade? Não creio que meus parentes precisem de mim para alguma coisa, mas sinto que necessito deles para acendrar meu coração. O velho sacerdote acolhia profundamente comovido aquela preciosa lição de renúncia. Observar a atitude evangélica de Alcione representava enorme conforto para o seu espírito cansado. Por isso mesmo, calara-se para que ela, nobre e humildemente, continuasse a derramar-lhe na alma exausta as sublimes consolações da discípula de Jesus. Além disso, prosseguiu Alcione depois de uma pausa, se meu pai estendeu-me a carinhosa mão na via pública, proporcionando-me tanta alegria sem saber que eu era sua filha, como poderia abandoná-lo agora, ciente de que me deu a vida? Não seria renegar os ensinamentos do Cristo? O senhor Cirilo Davenport me conquistou pela sua generosidade. A partir de hoje, confio-me a filhinha como se conhecesse de há longos anos. Obrigou-me a sentar-me à mesa da família. Ordenou seu carro particular me trouxesse a São Marcelo. Não posso admitir que meu pai procedesse conscientemente contra minha mãe. Atrás de tudo isso, deve existir uma trama criminosa. Muito sensibilizado, o eclesiástico replicou: tuas razões são sagradas e concordo com o teu parecer de que Jesus te conduziu ao lar paterno com algum objetivo. Mas se sugeriu o retorno à Espanha, foi pensando nos teus padecimentos morais, bem como na hipótese de Madalena ter agravados algum dia os seus sofrimentos já quase intoleráveis. Alcione meditou um minuto e redarguiu serenamente: sim, por minha mãe, todos os sacrifícios serão poucos, mas buscaria ocultar os meus beijos à realidade dolorosa. Jesus me auxiliará para que ela saia deste mundo desconhecendo as verdades amargas. Amará meu Pai até ao fim, como o símbolo da aventura que a espera no céu, e será para mim como a santa de um altar ligada a Deus. Mas estando meu Pai ainda no mundo, não será razoável cooperar para que ambos se unam para sempre na eternidade? Mas e o teu esforço penoso? E os sacrifícios diários por desenvolver dignamente a tarefa em tal situação? Cinjo-me às próprias lições que me destes desde a infância. Será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? Teria sido escrito o Evangelho apenas para que os homens encontrassem nas suas páginas motivos de apologias brilhantes? Sua palavra, Padre, não me inculcou sempre que permanecemos no mundo com o santo objetivo de purificar o coração? Deus quer que nos amemos uns aos outros. Sua misericórdia, de quando em quando, reúne fortuitamente os próprios inimigos para verificar se já estão prontos à tarefa sacrossanta do amor. Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus insondáveis desígnios?
Deus te abençoe os propósitos sublimes, murmurou o sacerdote sensibilizado até às lágrimas. Amanhã ou depois farei uma visita aos Davenport, não obstante o meu precário estado de saúde. Preciso observar de perto as personagens do nosso drama, a fim de legitimar as minhas ilações. Irei como teu tutor, ratificar a apresentação do padre Guilherme e então estudarei fisionomias e sondarei corações. Recomendo-te, porém, muita cautela para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura do seu caminho. Será mesmo de alta prudência não desceres do carro de teu pai à porta de casa, mais distante, de maneira a evitarmos qualquer surpresa dolorosa. Ela concordou e conversaram ainda alguns minutos, até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote. Decorridos 2 dias, com enorme dificuldade, Damiano tomou um carro em companhia de Guilherme, a fim de vingar seus propósitos no elegante palacete nas cercanias de São Laudre. Prevenida de véspera, a família Davenport aguardava-o com homenagens afetuosas, recebendo-o com excepcional carinho. Logo às primeiras palavras, notou que Alcione gozava da simpatia geral. Embora as atitudes de Susana indicassem preocupações indefiníveis, de pronto a conversa generalizou-se animada. O professor de Blois, agora ancião, venerando pelos cabelos de neve, comentava o concurso da igreja nos planos educacionais da época, destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento de sua missão divina. Damião surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador. Cirilo, de quando em vez, intervia com alguma observação, dando impressão de homem ativo e trabalhador, mas de alma envelhecida, em virtude do véu de tristeza inalterável que lhe ensombrava o rosto. A esposa parecia amável, embora pouco expansiva. A um canto da sala, a filha de Madalena descansava num divã ao lado da jovem Beatriz, em atitude humilde. Debalde, o sacerdote procurara de início um meio de provocar as recordações do passado e lê-lo na fisionomia de cada um. Depois das primeiras impressões, acentuou intencionalmente: pois que estou com um pé na sepultura, folgo em ver que Alcione ingressa numa casa nobre, que lhe proporcionará o bem-estar que desejo. Que é isso, reverendo Damiano? Atalhou Jacques generoso. Se revigorado, qual o vejo, nos fala em morrer, que não gerei eu com os meus achaques sem remédio. A velhice é uma escola rigorosa de meditação, mas eu ainda me recuso a pensar na morte. Sou, porém, muito mais velho que o senhor. Vê-se logo que a gentileza sua, olhe que a bondade é um dom precioso, mas não pode excluir a verdade. E mudando o rumo da assertiva, continuava: quanto à sua pupila, pode ficar descansado. Padre Guilherme andou muito bem inspirado, trazendo-nos essa amiguinha para Beatriz e para nós mesmos. Ela não será aqui uma serva e sim uma filha, pode estar certo disso. Sem dúvida, confirmou Cirilo com um gesto franco. O que mais nos impressionou desde a chegada, continuou carinhosamente o velhinho, foi a extraordinária parecença com a primeira mulher de meu sobrinho, a quem eu considerava como própria filha. Creio que se a senhorita fosse filha de Madalena, talvez não se parecesse tanto com a finada. Os caprichos da natureza são profundos, porque, na verdade, nunca esquecemos a falecida. Neste instante, o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente com o da dona da casa e teve a impressão de que ela se perturbava, assaltada por algum pensamento menos digno. O amigo da senhora Villamil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referentes à presumida morta, mas não se sentia com ânimo de abordar de chofre tão delicado assunto. Poderia parecer imprudente e atrevido aos Davenport, que o recebiam com tanta cordialidade e apreço. Nessa altura da palestra, o visitante notou que o velho Jacques tinha sinais antigos de varíola nas rugas do rosto. Não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza: pelo que estou vendo, Sr. Jacques, a bexiga também não o poupou noutros tempos. Ah, sim,
Na varíola de 63, nossos padecimentos foram terríveis. Eu também muito sofri nessa época, aqui em Paris, onde viera a convite de alguns colegas. E estive tão mal, acrescentava sorrindo, que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados. A filha de Jacques recordou fortemente o minuto em que livrara a rival de semelhante destino e fez um gesto instintivo de espanto. Nessa ocasião, explicou o professor, residíamos em Blois, mas Susana teve a oportunidade de observar com muita coisa triste nessa cidade, pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena. Ah, por favor, senhora Davenport, exclamou Damiano, mostrando-se muito impressionado. Conte-nos a sua experiência. Não poderia esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com o sepultamento, apesar de me sentir no gozo de todas as faculdades. Foi um minuto terrível. São recordações muito amargas, padre, retrucou Susana, aparentemente tranquila. Como não ignora, meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris, e tendo ele seguido para a América, a família ficou em dificuldades quando irrompeu a pavorosa epidemia. Madalena Villamil era como se fosse uma irmã. A carta que escreveu ao meu pai para Blois era um apelo que não podia ficar sem resposta. Logo que pude, vim até cá por trazer-lhe os meus préstimos. A pobrezinha, porém, havia sido sepultada na véspera. Todavia, ainda pude encontrar seu pai com vida, assistindo-lhe os últimos momentos. Dom Inácio, velho fidalgo espanhol, tinha em sua companhia um sobrinho chamado Antero de Oviedo, que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos. Ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha, no cemitério dos Inocentes, e nos poucos dias de minha estada em Paris, pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados, que farejavam cadáveres todas as manhãs nas casas contaminadas. O sacerdote de Ávila já conhecia o bastante para inferir a conivência de Susana no drama que negrejava o destino de Madalena e acrescentou: a senhora deve ter sofrido muito. Foram dias tormentosos, efetivamente. Voltei a Blois tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar, a caminho da Polônia. O mesmo deve ter acontecido a Oviedo Villamil, que nos escreveu de Versalhes, comunicando a resolução de partir para a América Espanhola. Damiano não tinha mais dúvidas. A resolução sinistra só poderia caber a Antero e Susana, enquanto Madalena estava no leito, entre a vida e a morte. O plano perverso obedecera a complicada urdidura. Dificilmente disfarçando a emoção, entrou a falar de outros assuntos, a fim de tornar o ambiente menos pesado. Regressando ao seu quarto de enfermo, em vão escogitava um meio de aclarar a situação, concluindo por fim que toda tentativa nesse particular acarretaria mais graves problemas, que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família. Pensou na pequena Beatriz, na atitude confiante de Jacques, no semblante grave e triste de Cirilo e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos, para só confiar na providência divina. Daí a 4 dias, quando Alcione foi visitá-lo, indagou carinhosamente das suas impressões. Vou bem, disse ela resignada. Estou começando a compreender que dia a dia Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa. Damiano sorriu, como que desencantado do mundo, e ponderou. Tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade de tua mãe, mas julgo que nada se pode fazer para deslindá-la. Como discípulos do Evangelho, devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal em hipótese alguma. Entretanto, no nosso caso, a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Compreendo e estou pronta para a batalha como sempre. Não te agastes com o dizer que a senhora Susana participou, a meu ver, da tragédia que infelicitou sua mãe. Posso orientar
Posso lamentar, mas devo reconhecer que, se Deus me pôs no seu caminho, é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela. Que será? Não sei. De qualquer modo, porém, rogo a Jesus não me abandone. Reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios, mas os criminosos, padre, são mais desventurados que os sofredores. Mamãe, no leito da enfermidade pertinaz, goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Enquanto Rob nos alegra com seu afeto, Beatriz parece detestar a genitora, trazendo-a em constante acabrunhamento. Tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito, antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono que tisnar a consciência com a nódoa do crime. Este, padre Damiano, o quadro permanece que tenho diante dos olhos.